Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de nutrição e hoje dando prosseguimento aos slides que nós iniciamos a trabalhar na semana passada, semana retrasada, né? Semana passada foi de atividade, tenho acompanhado. Quem não fez, por favor, ainda responda lá a atividade, coloque em dia. Mas enfim, na nossa última aula, nós estávamos falando de gasto energético. Nós definimos caloria e definimos quilocaloria, entendendo que todo esse gasto calórico ou quilocalórico, se assim nós formos dizer, corresponde também à necessidade diária que cada organismo, cada indivíduo tem. Geralmente estima-se, né, baseado nas questões antropométricas, como uma média geral, costuma-se estimar qual a quantidade de gasto calórico para um homem de padrão médio comum e para uma mulher de padrão médio comum. E geralmente os rótulos de alimentos, rótulos nutricionais, trazem essa quantidade calórica estimada por dia. Mas sem a gente detalhar especificamente qual seria esse valor, e também reforçando desde já com vocês que nós vamos ter uma aula específica para saber fazer o cálculo, né, de gasto calórico, fazer a interpretação direitinho daquele rótulo nutricional. Isso é importante, vai ser uma aula bacana que vocês vão ter. O que eu quero que vocês entendam que, além de compreender bem que essa definição, então caloria a gente vai associar sempre a essa quantidade energética, né, essa quantidade de energia que o corpo, vamos bem assim dizer, que o organismo necessita para fazer a elevação da temperatura em 1 grau de 1 ml de água. Basicamente é isso, e quando a gente faz a inclusão do termo ou da sigla quilocaloria, simplesmente a gente está fazendo um aporte de uma unidade que se soma a caloria, que é o quilo, que corresponde a 1000. Bom, então esse foi o nosso último slide. Se agora a gente entende que cada corpo tem a sua quantidade calórica diária, importante que a gente entenda como que o corpo vai traduzir esse gasto energético, esse gasto calórico. Daí vai surgir a definição que nós temos para metabolismo. Acompanhe no slide. A gente entendendo ele como conjunto de reações químicas responsáveis pelo processo de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Então, pensar em metabolismo, pensar em atividade metabólica, né, nada mais é que a gente pensar celularmente que essa célula vai desempenhar um conjunto de reações químicas que vão estar associados, ora, à síntese e ora, à degradação dos nutrientes que vão estar biodisponíveis na célula. Agora, professor, quer dizer que se não tiver esses nutrientes intracelularmente, se eles não estiverem biodisponíveis para a célula, não é possível fazer a síntese, não é possível degradar? Sim, necessariamente, se o corpo ele está carente desses nutrientes, como é que ele vai metabolizar? Se por si próprio, entendendo a definição como o conjunto de reações químicas que são responsáveis tanto pelo processo de síntese quanto de degradação desses nutrientes, ora, se eu não tenho o que sintetizar, se eu não tenho o que degradar, logo eu não vou metabolizar. Daí nós vamos ver que vai surgir duas classificações dentro dessa definição maior, que é metabolismo. Acompanhe aí, gente. A primeira é o anabolismo e a segunda é o catabolismo. E é importante que a gente entenda o que é um e o que é o outro. Mas atentem-se, olhe bem o slide, gente. Metabolismo é o conjunto de quê? De reações químicas responsáveis por dois processos: sintetizar e degradar quem? Nutrientes na célula. Então, só reforçando. Por isso que é importante uma alimentação adequada. Por isso que é necessário o indivíduo alimentar. Porque de onde vão surgir os nutrientes necessários para que essas reações químicas aconteçam? Elas vêm da ingestão de quem? Do alimento. Lembra que entre os conceitos básicos, um dos papéis, né, que melhor define o alimento é nutrir, fornecer nutrientes ao organismo?
Então, agora que a gente entendeu bem a necessidade de consumir alimentos que vão trazer um aporte calórico, e nós entendemos agora a definição de metabolismo, a gente vai classificar o metabolismo em outros dois conceitos, o anabolismo e o catabolismo. Entendendo então que o anabolismo é a síntese de quê? De compostos grandes a partir de unidades menores. O catabolismo, gente, já é o contrário. É a degradação, ou seja, é a quebra de compostos grandes em unidades menores, em unidades pequenas. Então, enquanto no anabolismo eu tenho a junção de várias unidades menores, dando origem a uma unidade maior e tomando como exemplo as várias unidades menores constituidoras da proteína, que a gente classifica como aminoácido. Então, vários aminoácidos juntos vão formar quem? As proteínas. Então, veja que nós estamos sintetizando, tá? Sintetizando é a mesma coisa que construindo, ganhando. Por isso o termo anabolismo. Lembra, e aí para vocês não esquecerem, que é uma maneira de associar e pensar assim, nossa, o ganho, a síntese, a produção, né, o aumento de um músculo, por exemplo. Esse termo ele é muito associado ao uso indiscriminado de anabolizantes por praticantes de musculação. Aqueles praticantes que ficam extremamente grandes, que vão competir. Já lembram desse termo? Do uso de anabolizantes? É porque a partir da ingestão sintética de constituintes, né, de substâncias químicas, o que eles estão fazendo? Eles estão promovendo a síntese de compostos. E no caso específico deles, é a construção de músculo. Uma síntese mais rápida das fibras musculares lesionadas no treino pelo esforço repetitivo ou esforço demasiado. Então, quando você faz um treino físico onde você busca a exaustão, busca um treino mais intenso, qual que é a tendência? O seu músculo, a sua fibra muscular, naturalmente, ela vai lesionar, ela vai sentir aquele esforço físico. Então, é necessário que o corpo sintetize, reconstrua essas fibras lesionadas. Nesse processo de reconstrução, pessoal, o músculo ele vai ganhando, então, mais volume, ele vai sendo reconstruído, aumentando o seu volume. E é assim que eles vão crescendo. Então, esse exemplo é só para que vocês, quando tiverem os dois termos, anabolismo e catabolismo, vocês não confundam. Então, anabolismo é de construção, é de síntese de compostos maiores. E o catabolismo vai ser o inverso, é a quebra de compostos grandes em unidades pequenas. Então, na academia, quando você faz um treino onde você não faz uma alimentação adequada, onde você pratica sem um conhecimento necessário ou um acompanhamento mais indicado, muitas vezes em vez de você estar sintetizando, ganhando massa magra, você pode muitas vezes estar perdendo. Já ouviram falar na perda de massa magra? Ah, poxa vida, eu queria perder a barriga, mas eu perdi glúteo, perdi perna, murchou tudo, menos a barriga. É porque o que seu corpo fez? Ele catabolizou, ele degradou esses compostos maiores. No caso, a nossa massa magra ela é constituída basicamente por músculo, por proteína. Então ele fez a quebra dessas proteínas, transformando elas a partir da quebra em unidades menores, que são os nossos aminoácidos. Ele faz o processo inverso. Aí o exemplo está bem colocado aí para vocês, ok? Bom, avançando então, agora tem uma questão importante, porque ela vai ser o divisor de águas para nós adotarmos práticas mais saudáveis no nosso dia a dia, a gente poder sempre estar nos remetendo a esses conceitos, que são as leis da alimentação. Ah, professor, mas o que são essas leis da alimentação? De uma maneira mais resumida, gente, ela está bem explicadinha nesse slide aqui, ó. Pensando nisso, nós temos aí toda a alimentação
normal, quando eu estou falando de alimentação normal, nós estamos falando que ela deve ser equilibrada. Então, a alimentação normal ela deve ser equilibrada. Mas para que ela seja equilibrada, ela deve ser o quê? Quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, além de harmoniosa em seus componentes e adequada à sua finalidade e ao organismo que se destina. Eu quero assim, na verdade, que vocês lembrem sempre disso. Porque no momento em que você programa a sua alimentação do dia, é isso que vocês têm que levar em consideração, esses 4 pilares que a gente intitula de leis da alimentação. Então, em termos de quantidade, gente, ela tem que ser o suficiente. Nem mais e nem menos. Ah, professor, então eu não preciso fazer aquela serra enorme, comer daquele jeito, parecendo que eu não vou nem conseguir depois repetir o prato, por isso eu faço um pratão enorme daquele. Exato. Mas também não tem que ser numa quantidade insuficiente para suprir a sua demanda energética, a sua demanda calórica, que é específica e única para cada biotipo, para cada organismo. Não adianta eu pensar que o prato que vai suprir a minha necessidade é o mesmo que vai suprir a necessidade de outra pessoa. Não é. Por isso que no momento em que se elabora um cardápio específico para cada um, o nutricionista é a pessoa que faz isso, não esquecendo, gente, é necessário que cada um vá e faça a sua visita, o seu acompanhamento específico a partir do nutricionista. É assim, porque é específico, é único de cada indivíduo. A minha dieta não serve para a dieta de mais ninguém. Então, quando eu falo de quantitativamente suficiente, eu estou reforçando que em termos de quantidade, ela tem que simplesmente atender o que o seu corpo demanda. Não pode ser mais e nem menos. Então, não vou comer a mais do que eu preciso e nem a menos do que eu preciso. Quando eu penso na outra lei que fala que ela tem que ser completa, observe aí no slide, me acompanhe, tá? Aqui eu estou reforçando a característica que envolve a qualidade desse alimento. Ah, professor, gordura é ruim? Depende do tipo de gordura. Olha o melhor exemplo, não é? Depende do tipo de gordura. Nós temos gorduras que são indicadas, que trazem algum benefício, e temos gorduras que são extremamente perniciosas, que não são indicadas. Então, quando você pensa nas gorduras trans, elas não são indicadas. Não é verdade? Um exemplo comum é aquela gordura hidrogenada que compõe o recheio daquelas bolachas recheadas. Aquilo é terrível. Por outro lado, um dos exemplos mais comuns aí são as gorduras insaturadas, os poliinsaturados, que estão presentes no óleo do peixe, da linhaça, em algumas oleaginosas. Nós achamos ótimas fontes de gordura, de lipídio. Mesma coisa, gente, quando a gente pensa no carboidrato. Ah, professor, só tem carboidrato ruim? Não, nós temos carboidratos, e a preferência é por esses, de baixo índice glicêmico. Quando eu penso em carboidratos de baixo índice glicêmico, vocês vão associar uma saciedade maior consumindo menos. E é isso que é interessante. Porque no momento em que você consome um carboidrato de alto índice glicêmico, e pensar num carboidrato de alto índice glicêmico é pensar num carboidrato que vai ser rapidamente absorvido pelo corpo. Então, o que o seu corpo estiver necessitando de energia, ele vai consumir, vai utilizar aquela energia imediata, e o que estiver sobrando, ele já vai converter isso em reserva. E a maior reserva energética do nosso corpo que sobra, ela é convertida em gordura. A famosa gordurinha localizada na barriga, nos flancos, também conhecido aí por aí como pneuzinhos. Enfim, gente, é isso que a gente tem que evitar. Em contrapartida, reforçando ainda o aspecto carboidrato, quando eu falo de carboidratos de baixo índice glicêmico, alguns tubérculos são extremamente importantes e ótimas fontes de carboidrato. Um exemplo mais comum e que eu consumo bastante, indico para vocês, é a batata doce. Batata doce é um tubérculo que vocês podem consumir aí, durante o dia inteiro. Pode consumir ele no café da manhã, no almoço,
na refeição da noite, porque ele tem um baixo índice glicêmico, tá? Bom, então qualidade é importante, eu dei ótimos exemplos para vocês, mas tem que ser harmonioso em seus componentes. Quando a gente fala de harmonia, é você equilibrar isso, é achar um ponto harmônico, é um ponto em que eles se equilibram, é um ponto em que você tem ótima fonte e em quantidade suficiente de todos os tipos de alimento. Então você tem uma ótima fonte de carboidrato no seu prato, você tem uma ótima fonte de vitaminas e minerais no seu prato, você tem uma ótima fonte de proteína, uma ótima fonte de lipídio. Então tem que haver harmonia entre os constituintes nutricionais, tá? Tem que ser harmônico. Não pode colocar lá um prato só com arroz, feijão e carne e ovo. Não pode, gente. Porque aí cadê as fontes de minerais e vitaminas? Que estariam presentes nas frutas, que estariam presentes nas hortaliças. Por isso que o indicado é fazer um prato mais colorido. Quando vocês estão fazendo isso, vocês estão harmonizando. Vocês estão trazendo um equilíbrio para o prato de vocês. Olha quanto a gente tira de um único slide. Por isso as leis da alimentação são importantes. A gente consegue, inclusive, eu gosto muito dessa disciplina, eu falo para vocês, associar tudo isso, gente, ao que a gente presencia na nossa casa, na casa de um vizinho ou de um parente nosso. E por fim, ela tem que ser adequada à sua finalidade e ao organismo a que se destina. Aí, novamente reforçando, cada prato, cada composição, cada constituinte nutricional, cada tipo de alimento, ele é específico para um organismo. Então, se você tem como foco perder peso, você vai compor o seu prato, né, de uma forma, com uma quantidade específica de carboidrato, de proteínas. Da mesma forma, se em vez de você perder, você quer ganhar, é o inverso. Por isso ela tem que ser adequada à finalidade que cada um precisa, cada um demanda. Uma coisa é a pessoa que trabalha o dia inteiro, trabalha do braçal, carregando muito peso, ele necessita de um aporte calórico maior. Então não adianta eu comer mais salada, um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne. Essa pessoa vai sentir falta de caloria, ela vai ter um déficit calórico. Ela não vai ter energia extraída desses alimentos suficiente para ela executar suas atividades diárias rotineiras. Então ela tem que ser adequada a cada perfil, a cada indivíduo. Tudo bem, gente? Então vamos avançando, como para a gente finalizar a aula de hoje, a classificação desses nutrientes. Depois a gente vai reforçando mais um pouquinho. Então, quem são esses nutrientes? Como esses nutrientes se classificam? De duas maneiras bem simples, gente. E é só a gente observar aqui, ó. Olhem à esquerda do slide. Macronutrientes. E a outra classificação é como micronutrientes. O que quer dizer isso? A própria palavra, ela vai traduzir isso para a gente. Tudo que é macro, gente, é maior, é grande. Tudo que é micro é pequeno. Ah, professor, então eu posso traduzir macronutrientes como nutrientes grandes e micronutriente como nutrientes pequenos? Pode e deve, porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E geralmente macronutrientes, tá? Além de ser moléculas maiores, também estão associados a uma necessidade de uma ingestão maior. Uma necessidade de ingestão maior. Reforçando o termo macro e micro, tá? Então, pensando então agora só nos macronutrientes, são necessários em grandes quantidades, são constituídos, né, de estruturas maiores, mais complexas, e quando quebrado em unidades, gente, menores, para serem absorvidos pelo organismo, vão fornecer certa quantidade de energia. Quem são os representantes desses macronutrientes? Olha aqui no nosso slide. Carboidratos, proteínas
e lipídios, tá? Esses são os nossos macronutrientes. E quem são nossos micronutrientes? Primeiro, reforçando, são necessários em pequenas quantidades, são constituídos de estruturas mais simples, estruturas menores, e eles não fornecem energia ao nosso organismo, gente. Porém, olha, são essenciais para o perfeito funcionamento do nosso corpo. Tá aí uma outra grande diferença, que do carboidrato, da proteína e de lipídios, vocês conseguem extrair energia. Das vitaminas e minerais, não, mas toda a atividade metabólica, toda a fisiologia do corpo humano depende da presença de vitaminas e minerais. Déficit de vitaminas e minerais nos alimentos, na constituição do indivíduo, fisiológica e metabólica, no seu dia a dia, vão trazer problemas maiores, problemas sérios e que a gente tem que realmente tá cuidando, tá bom? Pessoal, enfim, eu vou parar por aqui a nossa aula de hoje. Eu não quero... na verdade, eu quero que, a partir desses slides, vejam que eu trouxe uma série de conceitos e definições. Vamos reservar esse resto de tempo para vocês pararem agora, ouvirem novamente, se tiver que pontuar, rascunhar, colocar no caderno para trazer dúvidas e curiosidades. Pode ser do dia a dia, da casa de vocês, um exemplo que vocês viram, algo que vocês viram na academia, quem já foi, ou quem frequenta, ou que um parente faz. Façam isso, vamos fazer da aula mais interativa, mais participativa. Eu gosto disso, essa disciplina, pelo menos as turmas que passaram por mim anteriormente, ela acabou ficando muito mais enriquecedora, porque as pessoas, os meus alunos, traziam para mim a vivência, a prática, ou de uma dieta que já fizeram, ou de alguma coisa que eles faziam na academia e agora com as aulas estão percebendo que fazia errado. Enfim, a aula fica mais enriquecedora, então eu quero que vocês revejam a nossa aula de agora, a nossa videoaula, e tomem nota, coloquem no caderno, e no nosso próximo encontro nós vamos ter a oportunidade aí de esclarecer e tirar demais dúvidas, tá? Então é isso, pessoal, nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço forte a todos e bom estudo.